Sejam muito bem-vindos, pessoal. Meu nome é Wesley e hoje nós vamos falar sobre onipresença, tá bom? Então, o primeiro tema da live hoje vai ser onipresença. Por quê? Porque eu, como testemunho de Jeová, pelos estudos que nós temos, nós entendemos o seguinte, que Deus, ele é todo-poderoso, tá certo? Então, ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ok? Mas ele não é onipresente, tá? A Bíblia deixa claro que Deus não é onipresente. E vocês vão entender claramente aqui o porquê que nós, Testemunho de Jeová, entendemos que Deus não é onipresente. Gente, deixa eu começar então a live explicando uma coisa muito importante para vocês. Deus saber de todas as coisas não tem nada a ver com onipresença. Eu vou repetir. Deus saber de todas as coisas, Deus sondar o coração das pessoas, não tem nada a ver com onipresença. Por quê? Porque a palavra onipresente, se você pegar essa palavra no dicionário, o que é onipresente? A onipresença ou omnipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Preste atenção. Onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? A Bíblia não diz isso. Então, mas então você está dizendo que Deus... O rapaz falou numa outra live lá que eu entrei. Então você está dizendo que Deus não é todo-poderoso? Gente, Deus é todo-poderoso. Ele é onisciente, mas ele não é onipresente. Marca isso, por favor. E eu vou explicar para você aqui, biblicamente, por que nós entendemos dessa forma, tá? Então, pessoal, várias religiões aí dizem que Deus ele é onipresente. Um termo que dá a entender que Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, a enciclopédia católica, a nova enciclopédia católica, se refere a Deus como aquele que na verdade está presente em todos os lugares e coisas existentes. Certo? De maneira similar, John Wesley, fundador da igreja metodista, escreveu um sermão intitulado Sobre a Onipresença de Deus, no qual ele diz que não existe um ponto no espaço dentro ou fora dos limites da criação onde Deus não esteja. Então, vários teólogos, eles dizem que Deus, ele é onipresente, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas será que a Bíblia diz isso, gente? Então, o que a Bíblia ensina, tá? Será que Deus é onipresente, estando em todos os lugares no céu, na terra e até mesmo entre os humanos ao mesmo tempo? Será que é isso que a Bíblia ensina? Na verdade, gente, a Bíblia, ela ensina ao contrário. A Bíblia ensina que Deus tem um lugar específico de morada. Presta atenção nisso aqui. Eu vou virar a tela aqui, Quer ver? Deixa eu virar a tela aqui e a gente vai começar a ver alguns textos, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a Bíblia. Espera um pouquinho, tá, gente? Só um minutinho. Isso. Vamos lá, tô com a Bíblia Almeida aqui, tá bom? Deus, gente, ele tem um lugar específico de morada. Onde é esse lugar específico? A Bíblia chama de céus. A Bíblia chama de os céus, tá? Ela registra uma oração do rei Salomão, na qual ele clamou. Olha só, que tu mesmos ouças desde os céus, teu lugar estabelecido de morada. Eu vou ler esse texto para você aqui na Bíblia Almeida, Almeida século 21, tá bom? Vou usar aqui, depois eu uso também a tradução do Novo Mundo, né? Mas a gente vai intercalar as Bíblias aqui. Então, 1 Reis, vamos pegar aqui, 1 Reis, capítulo 8, versículo 43, Diz assim, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Então, aqui você vê claramente, né,
que o rei Salomão, o que ele disse? O rei Salomão, ele disse que Jeová, que é o nome de Deus em português, se você quiser chamá-lo de Javé, de Yavé, de Yahu, eu não estou aqui para discutir pronúncia. Eu vou utilizar Jeová, porque é o nome mais conhecido. Jeová, gente, ele tem, lugar da tua habitação. Se Jeová, ele fosse onipresente, ele não teria um lugar de morada. Ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Então, você vê claramente que Deus, ele não é onipresente. Fique na live, por favor, que você vai entender que eu não estou limitando o poder de Deus. Se você ficar na live, você vai entender meu ponto de vista. Antes de você me julgar, né? Porque eu sei, você, desde que você nasceu, você ouve assim: Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Você ouve essas três coisas, tá certo? Entendeu? Você ouve essas três coisas. Mas ele é onisciente e ele é onipotente. Mas onipresente a Bíblia não fala que ele é. Tá bom? Quando ensinou seus discípulos a orar, Jesus Cristo disse a eles para dirigir suas orações ao nosso Pai que estais no... O que fala na oração do Pai Nosso, gente? Você que está na live aí, o que fala na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais em todos os lugares. Pai Nosso que estais aqui neste momento. O que fala na oração do Pai Nosso? Quem poderia... Exatamente, Delbrando. Pai Nosso que estais no céu. Tá vendo? A Camila também, Pai Nosso que estais no céu. Então, Jeová, ou Pai, né? Ele tem um lugar de morada. Jesus Cristo deixou claro que Deus, ele mora no céu. O que é esse céu, gente? Não é o céu que você está vendo aí, as nuvens, tá? É uma outra dimensão, é um lugar onde ele mora. A gente vai entender melhor sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vamos continuar aqui, Vamos ler Hebreus agora. Hebreus, capítulo 9, versículo 24, Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Olha só que interessante, Quando Jesus, ele voltou ao céu, ele foi ressuscitado, ele voltou ao céu, certo? Ele não continuou aqui na terra. Aqui fala assim, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Tá vendo? Então você vê aqui que Jeová Deus, ele tem uma morada. Ele mora apenas no céu, não em todos os lugares. Deus não está em todos os lugares. Você vai entender melhor aqui na live, tá certo? Que Deus, ele tem uma morada. E você vai entender como que Deus, ele vê as coisas. Como que Deus, ele consegue chegar em todos os lugares. Você vai entender. Fique na live. Por exemplo, o Joelson. Olá, Joelson, seja muito bem-vindo. Lá no texto que você citou, eu vou ler ele daqui a pouquinho, tá bom? E você vai entender o que significa esse texto de Salmo 139. Fica na live, Joelson. Fica na live. Por favor, Joelson. Tá bom? Então todos esses versículos que eu li para vocês, gente, indicam claramente que Jeová Deus mora apenas no céu, não em todos os lugares. É claro que os céus mencionados nesses textos não se referem à atmosfera ao redor da Terra, tá, gente? Nem à vasta expansão do espaço sideral. Os céus físicos não podem conter o Criador do universo. Olha que interessante, pessoal. Você que acredita que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, você que acredita que Deus é onipresente, olha esse texto, pessoal, de verdade, 1 dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Leia esse texto junto comigo, Leia esse texto junto comigo. Olha só. Mas, na verdade, habitaria... olha esse texto.
Esse texto aqui já acaba com a onipresença, já acaba. Só esse texto aqui acabou com a onipresença. Ó, mas, na verdade, habitaria Deus na terra? O céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. 1 dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Agora, eu pergunto para você, se nem os céus dos céus, que ele está aqui representa, vamos dizer assim, a nossa atmosfera. Porque, gente, entenda uma coisa, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está além do tempo e do espaço. Ele está além disso. Entendeu? Ele não está no nosso tempo, no nosso espaço. Os céus dos céus não podem conter o próprio Deus. Agora, como que você vem falar para mim que Deus está em todos os lugares? Ele não está em todos os lugares. Gente, mas aí que entra. Existem alguns textos que falam que a gente não pode se esconder da face de Deus e tudo mais. Como é que a gente explica esses textos? Fica na live. Ô Joel, você está na live ainda, Joel? Ó, a Bíblia diz, gente, que Deus ele é espírito. Tá certo? A Bíblia diz que Deus é espírito. Aonde está escrito isso? João, ó, aqui em João, quer ver? Opa, peraí, gente. Ó, João, só um momento, capítulo 4, versículo 24. Ó, Deus é espírito. E é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. Gente, presta atenção. Ele reside nos céus espirituais, num domínio à parte do universo físico. Olha que interessante, pessoal. Onde que Jeová habita? Onde que Deus ele habita? Onde ele mora, vamos dizer assim? Eu não gosto da palavra morar porque, né? Morar é muito humano, né? Mas onde ele habita? Vamos ler 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ó, fala assim, ó. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, você vê aqui que existem dois tipos de corpos. O corpo que é o corpo natural, que aqui está falando de um corpo de natureza, que é o corpo de carne, e o corpo espiritual. Então, Deus ele tem um corpo espiritual. Ele não tem um corpo de carne e osso. Então, gente, Deus, ele mora no céu. Ele reside nos céus espirituais, num domínio à parte do universo físico, tá? Mas aí que entra a questão. Olha que interessante. O que dizer, por exemplo, dos textos da Bíblia que parecem indicar que Deus está presente em todos os lugares? Vamos ler esse texto. Não sei se o Joelson está na live ainda. Chegou a hora, Joelson. Vamos ler Salmo 139 aqui, Joelson. Você tá na live ainda, Joelson? Cadê o Joelson? Ele tá na live? Será que ele tá na live ainda, gente? Não sei se ele tá. Ele tava citando esse texto várias vezes. Bom, espero que ele esteja. Ó, aqui nesse texto fala assim, ó. Olha só. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Então muitas pessoas, gente, usam esse texto para provar, para tentar, né, provar que Deus ele é onisciente, porque o salmista aqui diz assim, aonde eu estiver, tu estarás, né? Como que eu vou escapar? Olha aqui que fala que interessante, ó. A grande questão desse texto é aqui no versículo 7, ó. Ó, presta atenção, gente. Para onde me ausentarei do que, gente? Do próprio Deus? Hein? Para onde me ausentarei do próprio Deus? Ele estaria lá? O que diz aqui no versículo 7, pessoal? Você que está na live,
Alguém poderia me responder? E aí, meus amigos, cadê vocês? Cadê o povo que me responde aqui nessa live? Ninguém? Exato, Marisa! Mas não é do Espírito, é do teu Espírito. Olha que interessante, ó. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ali está falando de algo pertencente a Deus. Isso que vocês têm que entender. Ó, analisa comigo, gente. Aqui não está falando que o próprio Deus está ali observando Davi. Ali está falando que Deus utiliza o teu Espírito, que é o Espírito Santo, que é a força ativa do próprio Deus, para verificar, para olhar, para estar nos lugares. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês daqui a pouco, que vai ficar bem claro, tá bom? Então, ó, olha só, será que esses versículos, então, querem dizer que Deus, na verdade, é onipresente, morando em cada um desses lugares mencionados? Ó, note, gente, que Davi perguntou primeiro, para onde posso ir do teu Espírito? Então, ó, vou repetir para você. Por meio do seu Espírito Santo, Deus pode ver tudo e usar seu poder em todos os lugares, sem ir literalmente a esses lugares ou morar neles. Ó, vamos ilustrar aqui para vocês, tá? Em anos recentes, os cientistas conseguiram examinar o solo do planeta Marte, a milhões de quilômetros da Terra. Vocês estão sabendo disso, né? Não é? Os seres humanos conseguiram olhar, tirar foto, ver o planeta Marte. Como? Não por ir até lá, mas por estudar fotos detalhadas e outras informações transmitidas para a Terra por meio de sondas enviadas à superfície de Marte. Então, ó, de maneira similar, pessoal, nosso Deus Jeová, ele não precisa estar em todos os lugares ou ser onipresente para saber o que está acontecendo em qualquer parte do universo. A palavra de Deus diz, não há criação que não esteja manifesta à sua vista, lá em Hebreus 4:13. Realmente, o poder, a força ativa de Deus, ou seu Espírito Santo, este sim pode estar em todos os lugares, permitindo que ele veja tudo e realize seu propósito de um local fixo, sua santa habitação nos céus. Vamos ler Deuteronômio aqui, ó, capítulo 26, versículo 15, ó. Deuteronômio, capítulo 26, ó, versículo 15. Fala assim, ó. Ó. Agora, olha para baixo, desde a tua santa morada, os céus, e abençoa teu povo Israel e a terra que nos deste. Assim como juraste aos nossos antepassados, a terra que mana leite e mel. Então, o que está dizendo aqui? Olha que interessante. Os judeus, o próprio Cristo, quando veio na terra, deixou claro que Jeová, ele tem uma morada, gente. Ele mora no céu. Pai nosso que estais no céu. Jesus, deixa eu voltar a tela para mim aqui. Ó, Jesus, pessoal, ele jamais disse, Pai nosso que estais em todos os lugares, Pai nosso que estais em mim e em todos vocês. Não, Jesus deixou claro, Pai nosso que estais no céu. O próprio Moisés, que a gente acabou de ler aqui, né? Ele disse, tá caindo isso aqui, ele disse, ó, aqui, né, que você pode ler de novo, Deuteronômio 26, 15, que fala, ó, Deuteronômio capítulo 26, versículo 15, ó. E agora, olha para baixo, desde a tua santa morada. Então, meus amigos, a Bíblia deixa claro que Jeová, ele não é onipresente. Jeová, ele usa o teu Espírito Santo para ver tudo. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O sol. Vamos pensar no sol. O sol,
ele está a milhares e milhares e milhares de quilômetros da Terra. Certo ou não? O Sol, ele está a milhares e milhares e milhares de quilômetros da Terra. Mas olha que interessante. Os raios solares, eles chegam até nós aqui na Terra. Olha que interessante. Os raios solares chegam até nós aqui na Terra. Agora eu pergunto para você, o Sol está aqui? O Sol, a estrela Sol, ela está aqui na Terra? O que vocês acham, pessoal? O próprio Sol está aqui na Terra? Hein? Não, exatamente. Olha só. O que está aqui na Terra? A sua força, os seus raios solares. É a mesma coisa de Deus. Deus está no céu, ele mora no céu. A Terra não poderia conter o próprio Deus. Deus não poderia vir na Terra. Não tem como. Ele está além do céu, gente. Nem os céus dos céus contêm o poder dinâmico do nosso Deus Jeová. Só que, por meio do seu Espírito, ele vê tudo. Ele está nos lugares. Entendeu o ponto? Só que ele vê tudo do céu. Vou dar outro exemplo para você. Meus amigos, um gerador. Imagina que Deus seja um gerador, tá? Deus seja... gente, eu tô dando exemplos simples aqui para que vocês entendam a minha explicação. Não vão tirar do contexto, daqui a pouco vai... Nossa, você está comparando Deus com um gerador? Quando Jesus esteve na Terra, ele usava grão de mostarda, ele usava várias ilustrações, fio de cabelo, tudo isso para fazer o quê? Para dar de exemplo, tá bom? Para as pessoas. Então, imagina um gerador. O gerador, no caso, seria Jeová. Ele gera energia, vamos dizer que para uma cidade inteira, tá? Então imagina uma barragem, vamos aumentar. Imagina uma hidrelétrica, uma barragem. Aquela hidrelétrica está fornecendo energia para uma região inteira. Aí eu pergunto para vocês, a energia da barragem, ela está em todos os lugares. Mas a fonte de poder está onde? Está na barragem. Entendeu o ponto? A fonte de poder está na barragem. Então, o Deus Todo-Poderoso é assim também. A Bíblia deixa muito claro, gente. Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é mentira. Tá? O que está em todos os lugares é o teu Espírito Santo, que é o poder de Deus em ação, é sua força, é o seu Espírito. É com esse Espírito que ele criou os céus e a terra, é com esse Espírito que ele criou os anjos. Deu para entender? É isso, gente. É isso, tá? Então, Deus não é onipresente. Ele não é. Eu vou repetir para vocês aqui. Deus, ele está morando no céu. Ele está morando no céu. Só que, por meio do seu Espírito Santo, ele fica... A onisciência, sim, Naldo. Ele é onisciente. A Bíblia deixa claro que ele é onisciente, tá? Por isso que eu falo, eu acredito no que está na Bíblia, Naldo. A Bíblia deixa claro que Deus, ele é onipotente. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é El Shaddai. O que é El Shaddai? El Shaddai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Então ele é todo-poderoso. A Bíblia diz que ele sabe de todas as coisas, então ele é onisciente. Agora, onipresente a Bíblia não fala. A Bíblia deixa claro que ele tem um lugar de morada. A Bíblia deixa claro que ele está no céu. Entendeu o ponto? É isso, pessoal. Tá certo? Bom, o problema... Jordano, eu sou o Deus que está em toda parte, não num só lugar. Não entendi. Você está errado. Jesus disse, eu e o Pai somos... mas eu não estou falando de trindade, gente. O assunto hoje é onipresença, tá?
ele vai interferir no futuro, Naldo. Tá tudo acontecendo do jeito que assim, que teria que acontecer, infelizmente, tá? O espiritual Lucas Lima, esse céu, a Bíblia diz sobre esse céu, não dá detalhes, tá bom? Porque a Bíblia ela foi escrita por seres humanos, para seres humanos entenderem. Então fica assim, né? A Bíblia fala dos céus. Só que agora é uma visão minha, tá? Para mim, como é que fala? Cara, é uma outra dimensão, vamos dizer assim, entendeu? Ô Altair, já li esse texto, já expliquei esse texto, você deve ter chegado tarde. Será que eu sou apenas um Deus de perto, diz Jeová, e não também um Deus de longe? O que tem esse texto? Não entendi. Não entendi o que você quer dizer com isso. O que esse texto prova? Ô Roberto, você entendeu aí? Esse texto não prova onipresença em momento algum. Será que eu sou apenas um Deus de perto, diz Jeová, e não também um Deus de longe? Entendeu? Guga, não pode. Por que ele não pode? Deixa eu explicar para você, Guga. A Bíblia diz que a terra não suportaria o poder de Deus. Deus não poderia... deixa eu explicar para você. De uma forma mais... de uma forma para você entender. Deus, ele é tão poderoso, tão poderoso, e assim, a sua grandeza é tão enorme que não tem como ele estar aqui, por exemplo. Entendeu? É a mesma coisa do Sol, uma pequena estrelinha que Deus criou. Lembre-se que Deus criou o Sol, e o Sol é uma estrelinha perto das trilhares que ele criou. Se o Sol tivesse, por exemplo, 5 centímetros mais perto da Terra, 10 centímetros mais perto, a Terra viraria pó, queimaria tudo, não teria mais habitação. Deus, ele é a fonte de poder inesgotável. Entendeu? Naldo, a questão de aparecer para Moisés, a Bíblia deixa claro que Deus ele usava representantes angélicos. Entendeu? Ele usava representantes angélicos para mostrar do teu poder. E quando um representante vinha representar a Deus, ele se identificava como sendo o próprio Deus. Então, quando alguém representa Jeová, várias vezes na Bíblia, coloca aquela pessoa como sendo o próprio Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jacó, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? A Bíblia diz que Jacó, ele lutou a noite inteira com um anjo. A Bíblia diz isso. Deixa eu pegar o texto e vou mostrar para vocês o que eu estou dizendo, ó. Jacó... Ô, Roberto, tá aí? Se você tiver o texto de cabeça aí, se você puder... quer ver, ó, Jacó... Ó, olha que interessante, ó. Vamos pegar aqui Gênesis capítulo 32, versículo do 22 ao 32, ó. Você vai entender agora, Joel. Olha só. Gênesis 32, do 22 ao 32, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. A Bíblia. Sabe o que eu acho legal, Joel? Eu acho legal porque a Bíblia, ela se explica. Entendeu? A Bíblia se explica. Quando você tem dúvida num texto, você não pode ficar nesse texto, você tem que ver o contexto, você tem que ver o restante da Bíblia para entender. Eu vou mostrar para você isso na prática, quer ver? Deixa eu virar aqui, ó, a tela, quer ver? Só um momento, ó, olha que interessante, ó. Aqui em Gênesis 32 fala assim, ó. Mais tarde, naquela noite, ele se levantou, aqui tá falando de Jacó, tá? Levando suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos jovens, passou pelo ponto de travessia de Jaboque. Assim ele os levou e o fez atravessar a água com tudo que tinha. Finalmente Jacó ficou sozinho. Então um homem, ó, presta atenção, começou a lutar com ele até raiar o dia. Tá vendo aqui? Quando viu que não tinha vencido a Jacó, tocou-lhe na articulação do quadril
e o quadril de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Depois disse: deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó disse: não deixarei ir, a menos que me abençoe. Perguntou-lhe então: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. E ele disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Pois, presta atenção agora, ó. Pois você lutou com Deus e com homens e por fim saiu vencedor. Jacó lhe disse: diga-me o seu nome, por favor. No entanto, ele respondeu: por que você pergunta meu nome? Então abençoou-lhe. Olha que interessante. Se a gente lê somente esse texto aqui, aqui dá a entender que Jacó lutou com quem, gente? Vamos lá, pessoal. Se a gente lê somente esse texto, só esse texto, pode responder: com quem que parece que Jacó lutou? E aí, meus amigos, quem que pode me responder? Com Deus em uma de suas expressões. Não tem nada de expressões. Não tem nada de expressões. Não inventa moda. Aqui, se você ler somente esse texto, aqui dá a entender que Jacó lutou com Deus. Com Deus, tá? Só que aí, olha que interessante. Oséias, ele esclarece esse texto pra gente. Olha que legal. Vamos ler Oséias aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde que tá. Rapaz, sumiu Oséias daqui. Meu Deus do céu, vocês estão aqui. Oséias, capítulo 12. Ó, presta atenção agora, ó. Aqui tá falando de Jacó, tá bom? Ó, no ventre, ele agarrou seu irmão pelo calcanhar e com o seu vigor lutou com Deus. Lutou com um anjo. Olha só. Lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou seu favor. Ele o encontrou em Betel e ali ele falou conosco. Então, olha que interessante. Aqui deixa claro que aquele anjo estava representando quem? Aquele anjo estava representando o próprio Deus. Entendeu, gente? Deu para entender? Ó, eu vou virar para mim aqui. Ó, presta atenção, pessoal. Ali deixa claro que, como aquele anjo... Peraí, gente, esse negócio tá caindo aqui, rapaz. Como aquele anjo... Não, você falou que ele estava lutando com Deus em uma de suas expressões. Ali não era uma expressão do próprio Deus. Ali era um anjo, outro ser. Era outro ser, entendeu? Outro ser. Ali não era... Era um ser que estava representando Deus. Não é expressão do Deus. Não é expressão, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, pessoal. Vocês sabem o que é o embaixador de um país? Quem sabe o que é um embaixador, pessoal? Alguém aí sabe, pessoal, o que é um embaixador? Não tô falando do Gustavo Lima, não, viu? O que é um embaixador? Exatamente, ele é um representante de um país, tá certo? Então ele fala pelo país, ele fala pelo presidente, ele fala. Deu para entender onde que eu quero chegar? Quando um anjo, ele vinha à Terra transmitir uma mensagem do próprio Deus, ele era como se fosse o próprio Deus falando ali. Um grande exemplo aqui, que a gente pode citar, ó, é de Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, deixa eu voltar até
Meu Deus do céu, rapaz. Ô, Jordano. Eu tô sendo bonzinho de deixar você na live aqui ainda, tá? Olha que interessante, ó. Aqui em Gênesis capítulo 18, fala assim, ó. Depois, Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes do Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos, ele aqui é o Abraão, tá? E viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se por terra. Então ele disse: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Por favor, permitam que se traga um pouco de água e sejam lavados os seus pés, então recostem debaixo da árvore. Olha que interessante, pessoal. Aqui, olha só que interessante. Aqui está falando que ele viu Jeová. Depois falou que ele viu 3 homens, tá? Aí, tem alguns pastores evangélicos que dizem que isso é uma prova da Trindade. Aí tá provando que a Trindade existe, porque os 3 ali representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que é olha, é um negócio tão nada a ver, que você vai entender como que é um absurdo, tá? O que isso significa. Você vai perceber que eram 3 anjos que estavam ali perante Abraão. E somente um dos anjos representa o Yud-Heh-Vav-Heh, que é o tetragrama. Olha que interessante. Então ele viu os 3 homens, mandou eles pararem e tudo mais. Aí comeram com ele e tal, aí o outro foi lá falar, papapá, papapi. Vamos aqui, para o versículo 22, Então, os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma, mas Jeová permaneceu com Abraão. Então perceba, olha só que interessante. Aqui está dizendo, quando fala os homens, está no plural. Então era mais do que um. Quantos homens tinham lá no começo do capítulo 18, pessoal? Hein, galera? Quantos homens tinham no começo do capítulo 18? Quem que pode responder para mim, por favor? Cadê o pessoal? Isso, Milton, Wellington, muito obrigado. 3 homens. Então, dos 3 homens que estavam juntos ali com Abraão, conversando, papapá, papapi, 2 deles saíram e seguiram em direção a Sodoma. Mas Jeová, aqui é o tetragrama, tá? Yud-Heh-Vav-Heh, permaneceu com Abraão. Então você vê aqui que dos 3, só um homem que estava ali representava o próprio Jeová. Por que eu digo representava? Porque não era o próprio Jeová que estava ali, tá? Ali era um anjo que estava representando ele. E como é que a gente sabe disso? Vamos ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 19, Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado no portão de Sodoma quando os viu. Então, pera um pouquinho. Vamos lá. De acordo com esses textos, existiam 3 homens ali. Um representava o próprio Jeová. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente aquele anjo ali era Miguel, tá? Provavelmente aquele anjo ali era Miguel. Era o porta-voz de Deus, tá? Mas os outros 2 eram anjos também. Então eram 3 anjos. 2 anjos foram até Sodoma e Gomorra para tirar Ló lá de dentro. E um ficou com Abraão. Este estava falando como Jeová.
Ele estava tipo, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas aquele anjo ali era tipo um telefone, entendeu? Ele era simplesmente uma comunicação ali. Abraão realmente estava falando com Jeová, mas por meio do anjo. O anjo estava transmitindo a mensagem de Jeová. Não é à toa que a palavra anjo, se você traduzir para o português assim, é mensageiro, é um mensageiro, ele transmite uma mensagem. Aqui, ó, em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, vamos ler, o pessoal tá até colocando o texto aí, fala assim, ó: mas acrescentou, você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Deu para entender? Então, analisa, gente. O próprio Jeová disse a Moisés que nenhum homem pode ver a ele e continuar vivo. Nenhum homem. Aí, quando você lê João, capítulo 1, versículo 18, o próprio apóstolo João diz assim, ó: nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Então, novamente, depois de milhares de anos, o apóstolo João continuou dizendo que nenhum homem jamais viu a Deus. Deu para entender? Então, quem eram aqueles que estavam ali? Quem eram aqueles que falavam como se fosse o próprio Jeová? Quem eram aqueles? Eram anjos transmitindo mensagens do próprio Deus. Porque Deus está no céu. Deus não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus tem morada fixa. Ele está no céu. Ok? Tem um texto muito interessante em Hebreus. Roberto, você está aí ainda? Roberto, você lembra aquele texto que o apóstolo Paulo falou que Deus transmitiu sua mensagem por meio de anjos? Eu não lembro agora, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Transmitiu sua mensagem por meio de anjos. Acho que é Hebreus, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu... Ah, isso mesmo, ó. Hebreus 2, do 2 ao 4. Ó, tô lembrando ainda. Minha cabeça não tá tão ruim ainda. Hebreus 2, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês, quer ver? Ó, olha aqui que interessante, ó. É por isso que é necessário prestarmos mais atenção no que de costume as coisas que ouvimos, para que nunca percamos o rumo, pois se a palavra falada por meio de anjos se mostrou certa e toda transgressão e desobediência recebeu a justa punição, como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grandiosa? Pois ele começou a ser anunciada, a palavra, né? Começou a ser anunciada por meio do nosso Senhor e nos foi confirmada por aqueles que o ouviram. Ao passo que Deus se juntou a eles em dar testemunho por meio de sinais, milagres, várias obras poderosas e dons do Espírito, da vontade dele. Ó, presta atenção agora, ó. Então, meus amigos, olha que interessante. Aqui você vê claramente que a mensagem, as leis, né, ó, pois a palavra falada por meio de anjos se mostrou certa, né? Então, olha que interessante, essas leis que Moisés, por exemplo, recebeu lá no Monte Sinai, é como se fosse o próprio Jeová que estivesse escrevendo, foi um anjo que estava lá falando com Moisés. Só que ele estava representando o próprio Deus. Entendeu? Sabe o que é interessante? Você quer ver um texto que diz claramente isso? Você quer ver um texto? Eu vou ler um texto. Às vezes você está ouvindo isso e está falando, não concordo com você. Não, você está errado. Eu vou ler um texto onde o próprio Deus, o próprio Jeová, ele fala, vai lá, segue esse anjo, porque o meu nome está nele. Ó, eu vou ler um texto assim para vocês. Ó, porque o meu nome está nele. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho, que eu não lembro de cabeça. Mas é Êxodo, se eu não me engano. Êxodo 23, ó. Ó, olha só. Presta atenção. Êxodo capítulo 23,
Olha só, quer ver? Só preciso saber onde que tá, né? Qual êxodo que é aqui, peraí. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Não fique nervoso. Deixa eu pegar aqui nele. Ó, 21. Ó, Êxodo capítulo 23. Ó, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha só que interessante esse texto, ó. Enviarei um anjo. Ó, olha só, presta atenção nesse texto. Ó, enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo pelo caminho e para fazê-lo entrar no lugar que preparei. Preste atenção a ele e obedeça a sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará as suas transgressões, pois o meu nome está nele. Olha só, esse anjo aqui, que estava representando o próprio Deus, ele tinha a capacidade de não perdoar pecados ou transgressões. Ele tinha capacidade de levar o nome de Jeová. Entendeu? Aqui, ó, pois o meu nome está nele. Tá vendo? Então, a grande questão é, quando um ser, ele está aqui na terra, representando o próprio Jeová, em algumas vezes, ele se apresenta como se fosse o próprio Deus. E sabe o que é interessante, pessoal? Sabe o que é interessante? O mais interessante é que isso não se resume somente a anjos. Eu vou mostrar um texto para vocês agora que vocês vão ficar boquiabertos. Boquiabertos. Os representantes, os profetas na terra, quando eles falavam em nome de Jeová, era como se o próprio Jeová estivesse falando com eles. Olha que responsabilidade. Quer ver? Deixa eu mostrar um texto para vocês aqui. Se eu não me engano, é Zacarias capítulo 11. Deixa eu ver aqui, peraí. Zacarias, deixa eu ver aqui. Ô Emer, está na live aí? É Zacarias 11 ou é 12? É Zacarias. Ô Emer, se você estiver na live aí, ou é 10? Rapaz, peraí. Eu não tô lembrando de cabeça, gente. Pera um pouquinho que eu vou achar aqui, tá? Deixa eu achar o texto aqui. Zacarias, moedas, 30. Zacarias 11, do 12 ao 13. Eita vida. Ó, presta atenção. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Ó, olha só esse texto. Olha só. Aqui em Zacarias capítulo 11, deixa eu ler um pouco o contexto para vocês entenderem aqui, tá? Ó, seus compradores... Ó, peraí. Aqui, ó, olha aqui, ó. Escutem, os pastores estão lamentando, pois a majestade deles foi devastada. Escutem, os leões novos estão rugindo, pois os densos bosques ao longo do Jordão foram destruídos. Aí, aqui abre uma aspas. Por quê? Porque Zacarias agora, ele começa a dizer o que Jeová está dizendo, tá? Então, ó, ele está dando uma mensagem do próprio Deus, ó. Zacarias era um profeta, tá? Assim diz Jeová, meu Deus, pastorei o rebanho de ovelhas que está destinado à matança. Seus compradores as matam, mas não são considerados culpados. E os que as vendem dizem, louvado seja Jeová, pois vou ficar rico. E seus pastores não têm nenhuma compaixão delas, pois não terei mais compaixão dos habitantes desta terra, diz Jeová. Entregarei cada homem nas mãos do seu próximo e do seu rei, e eles despedaçarão esta terra, e eu não os livrarei das mãos deles. E em seu benefício, ó oprimidos, do rebanho passei a pastorear o rebanho que estava destinado à matança.
Então, peguei 2 bastões. Ó, aqui já é Zacarias falando, ó. Aqui já não é mais Jeová. Aqui, Zacarias começa a narrar o que aconteceu com ele, ó. Então, peguei 2 bastões e chamei a um de bondade, o outro de união, e comecei a pastorear o rebanho. E mandei embora 3 pastores num só mês, pois eu fiquei impaciente com eles, e eles também me detestavam. E eu disse, não continuarei a pastorear vocês. Eu aqui é Zacarias, não é Jeová, presta atenção. Que mora... Peraí, gente... Só um minutinho que, ó, que mora, cadê? Aquela que está para morrer, e que seja eliminada aquela que está para ser eliminada. Quanto às que restarem, que devorem a carne uma das outras. Portanto, peguei o meu bastão, chamado bondade, e o cortei em pedaços, quebrando o pacto que eu havia feito com todos os povos. Então ele foi quebrado naquele dia, e assim os oprimidos do rebanho, que me observavam, entenderam que isso era a palavra de Jeová. E eu, ó, presta atenção agora. E eu disse a eles, eu quem, gente? Zacarias. Se acharem melhor assim, paguem o meu salário. Mas, se não, não paguem. E eles pagaram o meu salário, 30 peças de prata. Então, o salário aqui era para o pastor ali, do rebanho. Quem que era o pastor do rebanho, pessoal? Quem era o pastor aqui? Quem que tá me acompanhando? Vai lá. Quem que era o pastor do rebanho, pessoal? Quem que vai responder aqui, por favor? Quem que era, gente? Cadê a galera que vai responder para mim? Isso, Eli, muito bem, Zacarias, exato, Celso, Tamires, vocês estão pegando o fio da meada, ó, Zacarias. Então, Zacarias, ele pediu, falou, ó, se vocês acharem melhor, assim paguem o meu salário, mas se não, não paguem, e eles pagaram o meu salário, 30 peças de prata. Mas aí, olha o que Jeová disse a Zacarias, ó, então Jeová me disse, lance-o no tesouro o grandioso valor com que avaliaram. Me avaliaram. Agora eu pergunto para vocês, espera um pouquinho. Esse valor aqui, ele foi pago para Zacarias. Mas como Zacarias estava transmitindo uma mensagem do próprio Deus, olha só, o próprio Jeová, ele se colocou em primeira pessoa. Ele falou, pega o valor aí, lança no tesouro, grandioso valor. Aqui, obviamente, Jeová estava falando de uma forma irônica, né? Tipo, vai, lança no tesouro esse grandioso valor aí que eles me avaliaram. Entendeu? Olha que interessante. Agora, será, gente, que Zacarias é Jeová? Um trinitário já pega um texto desse aqui e já quer falar que Zacarias é Jeová, né? Mas obviamente que não, né, pessoal? É que Zacarias, ele estava representando Jeová, ele era um profeta de Deus, tá certo? E olha que interessante, para terminar essa questão de representante e representado, vamos ler aqui, ó, esse texto aqui acaba, esse aqui fecha a tampa do caixão, tá? Esse texto fecha a tampa do caixão, fecha a tampa do caixão. Esse é o último texto que eu vou ler sobre essa questão de representantes, tá? A carta aos Hebreus, olha só, há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. Eu vou repetir. Há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Então, de acordo com esse texto aqui,
Deus, ele falava com as pessoas por meio dos profetas. Entenda uma coisa, deixa eu voltar a tela para mim. Gente, Jeová, ele nunca falou diretamente com os seres humanos. Nunca. Nunca. Jeová é muito puro, ele é muito santo, e ele tem um poder muito grande. Eu não gosto de falar muito grande, né? Muito grande. Ele tem um poder enorme, ele não pode falar diretamente com o ser humano, porque ele está muito além. Então, o que ele sempre usou para falar com os seres humanos? Representantes angélicos, que são os seus filhos lá no céu. Ele usava seus representantes, são os anjos, são mensageiros. E os anjos transmitiam a mensagem de Jeová para os profetas. E os profetas transmitiam essa mensagem para os outros seres humanos. Então, fica muito claro, ó. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Para vocês entenderem. Tá? Ó, olha que interessante, ó. Ó. Vou fazer um desenho aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Jeová, né? Minha letra é horrível, hein? Pelo amor de Deus, não vai? Jeová, ele transmitia sua mensagem para os anjos, tá? Os anjos para os profetas, ó. E os profetas para as pessoas. Então, nossa, minha letra é horrível demais. Meu Deus do céu. Gente do céu. Nem eu entendo o que eu escrevi. Mas, ó, aqui tá muito claro. Jeová, ele transmite a sua mensagem para os anjos. Os anjos, por sua vez, passavam a mensagem para os profetas. E os profetas passavam a mensagem para as outras pessoas. Então, olha que interessante. Vamos continuar lendo o texto lá, ó. Olha só. Há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim destes dias, ele nos falou por meio de um filho. Quem que é esse filho? Jesus, a quem designou herdeiro e de todas as coisas, e por meio de quem fez o sistema de coisas. Olha que interessante. De acordo com esse texto aqui, nós vemos o quê? Que Jeová, ele falou por meio dos profetas. Quando Jesus veio à Terra, ele usou Jesus Cristo para transmitir a sua mensagem, tá? Então, Jesus aqui na Terra, ele continuava sendo um representante de Jeová. Ele veio falar o que Jeová queria que fosse falado. Ok? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, João 5,43, ó. João, capítulo 5, versículo 43. Olha o que Jesus fala, ó. Vim em nome do meu Pai, mas vocês não me receberam. Então Jesus fala o quê? Que ele veio em nome do seu Pai. Outro texto fala que Jesus, ele fala o seguinte, ó, não falo nada de minha própria iniciativa. Exatamente, tá? Onde que fala isso, gente? Vamos lá? Ó, João 8:28. João, capítulo 8, versículo 28. Então, ó, Jesus disse, depois que vocês tiverem erguido o Filho do Homem, então saberão que eu sou ele, e que não faço nada de minha própria iniciativa, mas falo aquilo que o Pai me ensinou. Jesus, ele era um representante de Jeová. Então Jeová, ele tem uma hierarquia, ele tem uma forma de se comunicar com os seres humanos. E essa forma, gente, ela é muito clara e descrita
aqui em Apocalipse, tá? Ó, olha que interessante o texto de Apocalipse. Deixa eu voltar a tela para mim aqui que eu vou ler com vocês, tá bom? Ó, ô Wanderson, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O texto templo de Deus aí é o tabernáculo, é o templo de Deus. Esse templo de Deus, não é o próprio Deus. O templo de Deus é a Nova Jerusalém que desce do céu. O próprio apóstolo Paulo falou que os apóstolos na época de Jesus, eles eram colunas do templo de Deus, que é a Nova Jerusalém. Eis que o tabernáculo de Deus desce ao céu da parte de Deus. Tá? O tabernáculo é a Nova Jerusalém. Esse texto não significa absolutamente nada, não tem nada a ver com onipresença. Tá totalmente fora de contexto, tá bom? Olha que interessante, pessoal. Ó, olha Apocalipse capítulo 1, ó. Presta atenção em Apocalipse capítulo 1. Cadê a moça que tá na live comentando? Deixa eu ver o nome dela. Aline Castro. Eu vi que você tá curiosa, me perdoe por não te dar atenção. É que eu preciso seguir uma linha de raciocínio, tá? Eu já tô acabando a minha linha de raciocínio, aí eu vou abrir para perguntas. Aí você pode perguntar o que você quiser, tá bom, Aline? Ó, olha que interessante, gente. Esse texto aqui, ele explica exatamente o que eu tô dizendo sobre essa questão da mensagem, tá? Presta atenção. Esse texto aqui vai elucidar a cabeça de vocês agora para essa questão. Ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, olha só. Jesus, ele trouxe uma revelação ao apóstolo João. O apóstolo João, ele estava escrevendo o Apocalipse. Ok? Então ele começa o capítulo 1 de Apocalipse assim, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Gente, aqui eu não vou falar de trindade, mas aqui já deixa claro que Jesus não faz parte de uma trindade. Não tem nada disso. Até porque, se Jesus ele fosse onisciente, assim como o próprio Deus, ele não precisaria receber revelação de ninguém. E aqui deixa claro que Deus, que é o Pai, lá no céu, ele revelou a Jesus Cristo para Jesus Cristo revelar a João. Então Jeová, olha só, Jeová passou a mensagem a Jesus. Ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Mas aí, olha que interessante. Jesus Cristo falou diretamente com o apóstolo João? Não. Jesus Cristo não falou diretamente com o apóstolo João. Olha o que fala aqui, ó. Ele quem? Jesus. Ele enviou o seu anjo e por meio dele apresentou em sinais ao seu escravo João. Deu para entender? Então, ó, Jeová revelou a Jesus Cristo, Jesus transmitiu ao anjo, o anjo passou para João, João escreveu e nós estamos aqui falando sobre Apocalipse nesse momento. Deu para entender? Sim ou não, pessoal? Deu para entender, pessoal? O ponto aqui em questão? Muito bem, fico feliz. Sim, bem claro, muito bem. Então, recapitulando a live, tá? Recapitulando a live. O que nós falamos aqui desde o princípio, para quem estava desde o princípio? Eu não vou repetir os textos que eu li aqui, gente. Se você entrou agora, me perdoe, tá bom? Eu não vou ter que ficar, eu não posso ficar repetindo aqui. Jeová Deus, ele não é onipresente. Ele é onipotente e ele é onisciente. Mas ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia não diz isso em momento algum. A Bíblia diz que ele chega até os lugares por meio do teu espírito, por meio do teu poder, da tua força ativa. Ok? Jeová utiliza do teu espírito para sondar as coisas.
mas ele tem morada fixa, ele mora no céu, ok? É muito claro isso na Bíblia. Jeová mora nos céus. A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter a grandiosidade de Jeová, quem dirá templos humanos. Então, Jeová jamais, a Bíblia fala que Deus faz a terra como calço para seus pés. Então, Jeová não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeová está no céu. Foi isso que o próprio filho de Jeová, que é Jesus, ele ensinou a gente a orar. Ó, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Não é Pai nosso que estais em todos os lugares, que estais em mim, que estais em você, porque você é uma parte de Deus. Para, gente! A Bíblia não diz isso é filosofia pura. Isso não está na Bíblia, tá? O que está na Bíblia? Jeová tem morada fixa. Eu vou ler de novo, Wagner, esse texto. Eu já expliquei esse texto, Wagner, mas você está repetindo esse texto. Esse que é o problema. A live é muito boa, né? Só que o problema é as pessoas que chegam depois. Porque aí elas ficam repetindo o texto que a gente já explicou, tá? Ó, para onde eu iria para escapar do teu espírito? Wagner, do teu espírito. Eu vou repetir, Wagner. Para onde eu iria para escapar do teu espírito? Eu vou repetir mais uma vez, Wagner. Do teu espírito. Entendeu, Wagner? Jeová, ele sonda as coisas por meio do teu espírito. Não é ele que desce. Não é ele que está aqui. A Bíblia diz, nenhum homem jamais viu a Deus. A Bíblia diz que a terra não pode suportar o poder de Deus. A Bíblia diz que Deus faz as coisas por meio do teu espírito. Então, esse texto que fala, se eu subisses ao céu, lá estarias tu. Se eu me deitasse na sepultura, até mesmo lá estarias tu. Como que Jeová estaria? Por meio do teu espírito. Eu dei até um exemplo aqui do raio de sol. O sol, ele está ali. Não vou falar fixo, né? Porque ele está girando pela Via Láctea, né? Mas o sol está lá, tá certo? Ele está lá. Nós recebemos os raios solares aqui na Terra. Nós recebemos, nós sentimos o calor do sol. Mas o sol não está aqui. O que está aqui é o poder que emana do sol. São os raios do sol. Entendeu? Agora, o sol continua lá no mesmo lugar. Então, Jeová, ele não precisa estar aqui. Ele usa da tua capacidade, do teu espírito para sondar, para realizar suas obras, para dar encorajamento, para derramar. Ele derrama do teu espírito. Entendeu? E esse espírito, ele é impessoal. Marca essa frase. Este espírito aqui, ele é impessoal. Ele não tem personalidade. Ele não é alguém. Ele pertence a alguém. Pertence a quem? A Deus. Ele pertence a Deus. Deu para entender? Ok? Sim, a terra vai ser restaurada. Gente, até aí tá tudo bem. Eu acredito que eu já transmiti a mensagem. Muito obrigado de coração por todos vocês estarem aqui comigo. Essa live vai para o YouTube, até por isso que eu vou encerrar esse assunto aqui para editar e colocar no YouTube. Muito obrigado, fiquem com Jeová e até um próximo vídeo.